Olá, pessoal. Eu estou iniciando sempre um pouquinho mais cedo, até para a gente ir ajustando o áudio. Ah, quem está entrando? Oi, Ingrid. Oi, Leca. Daqui a pouco a Dani já vai entrar também. Eu já combinei com ela para estar entrando um pouquinho antes, até para a gente já ir fazendo esse ajuste. Ah, Vamos assinar enquanto dá para assinar para o pessoal. Pessoal, estou muito contente com a presença já de todos que estão chegando para mais uma live de sábado. Minha irmã brincou semana passada: ué, você não vai fazer live hoje? Aí eu falei para ela que não, que eu estava preparando essa sequência que a gente está começando hoje. Então, já vou fazer um spoiler, como o povo diz. Esse tema, educação inclusiva, estamos iniciando hoje com a presença da Daniela Robb. A Dani, ela é uma psicopedagoga aqui de Jundiaí, tem uma experiência muito grande com a área toda de testagem. Ela é membro da... Eu vou falar enquanto ela não entra, porque ela fala que ela só quer que fala que ela é mãe do João. Mas a Dani tem uma formação muito legal. Ela é membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicopedagogia, uma pessoa bastante integrada, tá, com isso. Ingrid, se você acha que está aqui na sala, a Dani é montessoriana, né? Então toda vez que você fala de Montessori, eu me... Né? E a Dani já chegou, vamos lá, ela já vai estar entrando. Oi, Dani, tudo bom? Oi, tudo bem? E você, querida? Tudo jóia. Eu aproveitei para ficar falando mal de você. Ah, eu posso imaginar, né? Deixa eu ver aqui se eu preciso, acho que eu preciso ligar a luz aqui para a gente ficar um pouco mais. Quem está entrando, pessoal, para mim, Dani, a sua. Deixa eu até subir um pouquinho a minha tela, mas para mim a sua conexão não. Ela tá. A sua imagem está toda quadriculada. Eu estou aparecendo bem para você? Você tá super bem para mim, eu também tô vendo bem, É, né? Será que, pode ser. será que... Não, é porque teve uma live que acontecia isso. Eu falava para a pessoa: repete porque tá com. Tinha travado, por exemplo, e aí Ah, as pessoas mandavam um recado para mim: não, Su, não está travado. Então, eu é, acho né? que às vezes tem uma questão De interferência aí, né? da conexão, não sei. Né? Apesar que eu fico testando a velocidade da internet o tempo todo, mas já viu, né? A marca já falou que dá para ouvir, né? Então, Teve a Sonati, a Érica, que é uma fonoaudióloga lá de Pedreira. Ela falou que para ela tá quadriculado. gente, eu tô quadrada, não acredito. Não! Ai, agora eu não sei se eu prefiro ficar quadrada ou se eu prefiro ficar redonda. É, para mim, a sua imagem está ainda quadriculada. Olha, o pessoal está dizendo que não está dando para ver a sua imagem, que você está aparecendo distorcida. Sai e entra de novo. Tá bom, vou fazer isso. É, Peraí, gente. ela vai sair, né? E daí ela entra de novo para gente. Como eu falei, essa live de hoje, a intenção, ela é a primeira, na realidade, de uma sequência. Então, essa primeira é com a Dani. Depois eu vou fazer uma com uma ex-paciente minha com dislexia. Então a gente vai falar sobre a inclusão diretamente com alguém que vive isso, que hoje é estudante universitária. E aí, vamos lá. Vou autorizar de novo, a Dani está entrando. Oi. Melhorou. Melhorou. Ai, Para tá mim bom. agora a imagem já está bem melhor.
Deixa eu Acho só que isso. aumentar aqui A Ingrid está falando que tem muitas lives acontecendo no é, mundo. Dani, a Ingrid Kilov. Kilov, é isso, né, Ingrid? Minha grande mestra lá do grupo de estudos de processamento eu nem. auditivo, Ah, ela, ela é uma fonoaudióloga muito especial. Além de toda a mega formação dela, ela é assim jovem como eu, assim, experiente já. Ela estudou em escola montessoriana. Olha que coisa super legal. Eu fico imaginando isso, né, há 40 anos atrás, né? Muito legal. Eu acho que é uma experiência muito diferente mesmo. é diferente. Bom, então vamos lá. De novo, você está um pouco quadriculado. Será que tem a ver com a distância da tela? Não sei. Agora o som ficou também um pouco rompido. Como Será é que que tá como é que tá a sua conexão aí? Tá boa? a minha conexão tá? Eu também tô aqui vendo ela aqui, mas ela tá boa. E você se vê com uma boa imagem? Só tá um pouco escura, mas eu tô me vendo, sim, né? Como é que tá aí, pessoal? Dá um retorno pra gente, por favor. Para mim, a voz está entrando com um certo delay, né? Tem uma distância e a imagem sua, ela está distorcida. Olha, a Ana Paula também comentou, a Lisandra também comentou que tem uma e acha que talvez seja a questão da conexão. Vamos ver, mas eu tô Olha também. lá, a Ingrid está falando que chamava Escola Monteiro Lobato. Ai, que legal! Então vamos lá. Então eu estava colocando para o pessoal da sua formação, do quanto você é uma pessoa envolvida com essa questão toda da educação inclusiva e o quanto nós estamos vivendo um momento onde a inclusão ela deixou de ser algo destinado apenas à pessoa portadora com deficiência, não é mesmo, Dani? Então, que a nossa conversa aborda muito esses aspectos todos, né? Olha, alguém lá do SOS Dislexia, você está vendo? Você está conseguindo acompanhar? Que está dizendo que o seu som ainda está quebrando. A imagem como um todo, gente, ou a minha imagem tá boa? Como é que tá isso? Porque para mim, eu tô me vendo bem, mas para mim a Dani tá aparecendo com a imagem distorcida e o som tá chegando meio quebrado. Como é que tá isso para vocês? Eu, eu, eu vejo você, Su, bem e ouço também, né? Então, a gente precisa do feedback do pessoal. É isso mesmo, que a minha tá boa, mas a sua tá distorcida, né? Faz assim, Su, eu vou sair, você me chama, você me manda o convite, vamos ver se muda alguma coisa. Acho que não. A questão não é isso. Você está longe do ponto do Wi-Fi? Não, não tô. Você está Tá, perto? tá aqui do outro lado da parede, tá perto. Não, a Marta falou que dá para ouvir, só que a minha imagem tá ruim. Exatamente. A sua imagem está aparecendo distorcida. Então, Porque de qualquer forma eu vou mandar aquele convitinho e você vai ter que fazer o mesmo processo, né? Eu até mudei agora, essa vez que você saiu e entrou. Tenta fazer isso mais uma vez, vamos ver se daí estabiliza um pouco. tá, então vamos lá, você me manda o convite? Não, a hora que você entrar na sala, ele já aparece para mim. Tá bom, tá Daí, bom. tá? Então eu vou sair e já entro. Tá, joia. Vamos lá, gente, vamos ver se estabiliza. Eu ainda acho que é uma questão mais ligada à conexão dela. Às vezes tem isso mesmo, né? Eu queria deixar até uma frase para a gente iniciar, que... vamos lá, vou fazer uma outra chamada para ela.
Vamos ver se modifica a hora que ela entra. Que vamos lá. Ó, Oi. parece que está mais estável. Sim. Agora Ah, eu estou vendo você bem melhor. que bom, né? E o Então som vamos. melhorou Sim, também? Ah, bastante. então tá Não bom. está Então tá cortando. bom. É, né? Não, Então e vamos deve lá. ser congestionamento Sim. também, né? Então, não tem como, né? Às vezes não é nem o congestionamento. Eu estava conversando com um rapaz da Viva outro dia, porque eu modifiquei a conexão aqui em casa, aumentei, e aí ele veio fazer um ajuste e ele falou que tem picos. Ah, E que às pode vezes ser. eles deslocam, né? Tipo, É. pontos onde o pessoal começa a reclamar que a conexão tá ruim e eles melhoram. Né? Bom, É. Dani, eu Oi. queria então agradecer o seu convite, a sua disponibilidade do convite para O, estar con- falando. o convite eu é que agradeço, Su. É, Obrigada. e para iniciar, eu quero começar com uma frase que eu gosto muito de educação inclusiva, que diz assim: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas Ah, iguais no direito de voar. sempre, sempre, Não é mesmo? sempre. É. Então vamos lá. Eu já falei de você, que você é mãe do João, que você só quer que a gente fale Tá que você é certo. mãe do João, mas que você é uma psicopedagoga muito comprometida, muito integrada, está lá na Associação Brasileira, né? Está sempre aí, é muito estudiosa e Ah, tem obrigada. uma visão realmente da educação inclusiva muito importante para os dias de hoje. Dani, eu queria que você abordasse um pouco o conceito da educação inclusiva e a diferença que a gente tem com a educação especial. Que eu sinto que ainda há uma confusão importante quando a gente fala de educação inclusiva e educação especial. Onde elas se encontram e onde elas são diferentes. Então, Su, eu falo assim, né? Todo educador ele tem que ser um pouquinho historiador também, né? Porque para a gente entender todo o processo, a gente também tem que lembrar da história. Então, a educação inclusiva, ela vem já de muito tempo, né? Que era educação especial, onde as crianças tinham uma escola especial. Vamos fazer um recorte, né? Para ficar um pouco mais didático aí, que a gente também não tem muito tempo para ficar dando uma aula, né? A gente tem vamos fazer um recorte vamos pensar, de 1930 para cá, certo? Que começou esse movimento das escolas especiais e de incluir as crianças aí numa escola regular. Então, o que que veio? O que que foi proposto? Era para ser temporária as escolas de educação especial. Essas escolas de educação especial, elas seriam assim, como um acesso ao ensino regular, né? Como a gente tem, a gente não sai, às vezes a gente não tem aluno que sai do ensino médio e precisa fazer um cursinho para entrar na faculdade, né? A educação especial, a princípio, foi pensada para isso, esse cursinho, né? Passageiro. Isso, exatamente. A gente tem que lembrar que em todas as fases a gente tem um contexto, né? E a gente tem um contexto social, cultural e que a gente tem que levar em consideração. Não adianta a gente ficar malhando ou minando, que isso não vai levar a nada, né? A gente tem que procurar entender esses contextos e trazer para hoje o que de fato dá para a gente fazer hoje, né? Então, a gente tem aí toda essa trajetória da educação especial, passando pela educação onde as crianças ficavam segregadas em escolas, depois as crianças tinham as salas dentro de escola regular, né? E ainda Ainda proporcionando, tem, não? ainda tem, proporcionando uma integração, Uhum. né? Porque a gente vem numa tocada, num caminhar.
E daí, dessa integração, a gente evolui, né? Vamos, passinhos, a gente evolui para a educação inclusiva, certo? No Brasil, o que que hoje, tá? Hoje, né? A Política Nacional de Educação Especial, ela é numa perspectiva de educação inclusiva, Uhum. tá? Para Isso quê? está na lei. Isso está na lei, tá? Isso está na lei, certo? E aí, essa perspectiva de educação inclusiva, a gente vai pensar desde conteúdo, desde de conteúdo à arquitetura, né? Então, não é uma coisa assim que se restringe a somente a sala de aula. A gente tem que Uhum. pensar na escola como um todo, né? E para a gente que está estudando já há muito tempo, né? Eu falo assim, eu tive, acho que uma das melhores professoras, porque eu fiquei 5 anos na Unicamp junto com a Mantoan, né? E todo mundo fala que ela é a xiita da inclusão, Sim, toda né? a inclusão, é verdade. Né? Que ela é a xiita da inclusão, mas assim, o que eu aprendi com essa mulher não está escrito, né? E assim, e a gente vem aprendendo ao longo do tempo. E ela, assim, é uma super batalhadora, tira o chapéu, e se não fosse ela ser xiita, eu não sei se a gente tinha chegado onde a gente chegou, né? Uhum. Então, É, assim, quando eu comecei a atuar como fonoaudióloga, ainda nós tínhamos muito as classes especiais nas escolas do sim, estado, por exemplo. As sim, prefeituras ainda não tinham, pelo menos aqui na região, não tinham assumido o ensino infantil, então era tudo pertencente ao Estado e eram as famosas classes especiais, que a gente falava que era dos eternos esquecidos, porque eles entravam ali e isso que você colocou, o que é, deveria ser apenas, vamos dizer, um preparatório, uma pré, ponte, é uma ponte, exatamente. Não, ficava lá, quantos que às vezes as professoras procuravam e falavam, ai, tem um aluno lá, eu tenho dó dele ainda estar tá na classe especial. sim, Então, eu vejo que a educação inclusiva foi um grande ganho, não, Dani? Você sim, foi também não um vê? ganho para. Eu sou suspeita, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, mas assim, eu peguei, assim, eu tive muita sorte, né? Eu falo para você que eu tive muita sorte e que assim, eu peguei bem um imbróglio, né? Quando estavam destituindo as salas especiais e em Jundiaí estava acontecendo a municipalização do ensino. Eu peguei um baita imbróglio, né? Então, assim, por isso que eu corri para Mantuan, foi 99, né? Daí eu fiquei 5 anos com ela no laboratório para a gente, para poder entender. E nesse meio tempo eu fui para a PAI, né? E daí, com a municipalização e o fim das salas especiais, a PAI continuou, né? Sim, Mas a gente teve um trabalho muito importante que foi fazer essa transição das sim, crianças da sala especial para o ensino regular, né? tá. Aconteceram várias coisas, mas assim, né? E hoje eu falo assim, hoje, a Daniela hoje, 2020, eu não trabalho mais com inclusão, não trabalho, Uhum. eu trabalho com pertencimento. Olha só. Aí demos mais um avancinho aí. Vamos deixar esse pertencimento mais para o final. Eu falei para um pouco antes de você entrar, eu estava falando pessoal, né? A nossa live pretende ter aí em torno de 50 minutos. Sim. E, e eu coloquei que ela vai ser uma live com capítulos. Então, hoje você e De, na né? quinta, lembra que eu conversei com você? Na É quinta-feira verdade, nós vamos ter alguém é, que vive essa situação, que que é uma fundamental. ex-paciente minha muito querida, que passou muito tempo comigo, que é a Priscila. Ela hoje faz faculdade de odontologia e ela tem dislexia
e ela enfrenta, né? Como a gente diz, não é só enfrentou, como ela mesma diz, ela enfrenta. Então eu acho que vai ser bem interessante aí para quem está até chegando agora. E eu Então, queria Su, aproveitar essa questão do que a gente estava falando do histórico, até para quem está entrando, eu sei que eu vi que tem uma professora que colocou que ela, acho que ela é professora, Ana, eu a não Ana conheço, Ana, e que ela foi professora de classe especial. Então, vamos situar aí, porque eu também estou vendo que tem algumas pessoas bem jovens entrando. É bom, eu acho que é interessante a gente situar, né? Quando a gente diz inicialmente a educação inclusiva, nós estamos dizendo inicialmente seria para quem? Quando a gente diz da educação inclusiva. A gente diz que a educação inclusiva é para todos, mas vamos dizer assim, quem é o indivíduo que realmente necessita dessa educação inclusiva? Então, Su, voltando um pouco da terminologia para a gente entrar, né, nessa questão de quem necessita, no começo, lá um pouco mais para trás, a gente tinha a nomenclatura que usava era crianças com necessidades especiais ou pessoa com necessidades especiais. Só que essa terminologia mudou, por quê? Porque essa necessidade, ela pode ser transitória. E ela pode ser para qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente pode falar, vamos pensar numa criança que não tenha nenhuma deficiência, vamos pensar numa criança que está passando por um processo de separação dos pais, né? E que ela não está dando conta. Então, neste momento, neste processo, ela precisa de uma atenção especial. Por quê? Porque ela tem uma necessidade temporária, né? Então, por isso, essa terminologia foi avançando para pessoa com deficiência, né? Passou de pessoa portadora de deficiência, né? Que também reviu o termo, porque quem porta algo, e a Uhum. deficiência ela é inerente, nem ela é da pessoa, né? Então passou-se a chamar de pessoa com deficiência. Se a Eu gente acho pegar, isso muito, muito importante, né? Realmente, Dani, depois você até frisa isso, a questão, como você colocou, da necessidade especial, que é algo que todos nós, em em algum algum momento, e eu diria que agora nós todos estamos vivendo muito esse momento, não? Seja como educador, como terapeuta, como pai, dando aula para o sim, filho, né? Nós estamos todos passando por né? Tendo que fazer adaptações, ou seja, é um processo que isso é passageiro daquele outro indivíduo que ele tem isso que você colocou, uma condição inerente. Esse termo portador, quando mudou, eu lembro que eu fiquei pensando, poxa, mas parece que era mais simpático dizer indivíduo portador. Aí eu comecei a pensar, espera aí, eu porto um documento e eu posso esquecer o documento, mas eu não posso esquecer se eu tiver uma deficiência, não é verdade? exatamente, exatamente, Muito. né? Como a palavra é poderosa, aí desse lado a fonoaudióloga que vibra, né? E olha, o meu avô, né? O meu avô, quando eu entrei no magistério, meu avô virou para mim e falou assim: Menina, você precisa aprender latim, porque você precisa entender a etimologia da palavra. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? A gente saber a etimologia, saber o termo e onde colocar de modo adequado. Porque senão a gente vai ficar criando coisas aí e acaba criando até fantasmas desnecessários. A Márcia Soligo, ela fez uma pergunta, não sei se você conseguiu ver a hora que estava passando, Não. se na lei há algo em relação a esses quadros transitórios, ou Não, se... não, né? não tem. Não tem. Eu tô até com a cartilha brasileira de inclusão aqui, ó, tá? Ó, tem anotação, tem post-it. Depois, se vocês quiserem, a gente até pode deixar o link Link. disponibilizado
cuidado, porque isso daí a gente acha em PDF no Google facinho, tá? Mas assim, aqui na cartilha não tem, tá? Como é que eu vou colocar isso? Né? Porque eu acho assim, a gente não A pode Márcia julgar. colocou, ainda dependemos do bom senso. Exatamente, Márcia, é isso. Eu acho que postura, é uma questão de postura, né? Aí, assim, como você já falou no começo da live, que eu também sou montessoriana, que eu adoro, né? A minha grande paixão, tanto o sistema montessoriano quanto a pedagogia sistêmica, a gente busca o quê? Uma mudança de postura. Sinceramente, eu não preciso de uma teoria para me falar isso, né? Porque eu acho que isso é um dever ético para com outro ser humano, né? É uma questão de ética. Ética, né? Não vou nem falar de Aristóteles aqui. Mas é uma questão de você olhar para o ser humano, né? Você tem um ser humano na sua frente. Então, o que que você pode fazer por esse ser humano? Será que o papel é tão mais importante do que o seu olhar para aquele outro ser humano, né? Será que o conteúdo do currículo é tão mais importante para você oferecer acessos, né? Para que eles tenham acessos aí ao progresso da aprendizagem que é própria, né? A gente sabe no desenvolvimento infantil, o desenvolvimento ele acontece, ele Uhum. desenrola, né? Independente da condição da pessoa, independente, o desenvolvimento segue o curso dele, segue o curso natural dele. Agora, a aprendizagem, né, a gente tem meios de ofertá-la, né, da forma com que a pessoa pode produzir, certo? E aí, assim, fica muito difícil de você falar em inclusão, e principalmente na escola, quando o foco é só conteúdo, e não a aprendizagem, né? A Que são gente já coisas completamente distintas, né, Dani? distintas, distintas. E aí, assim, pegando esse momento atual, né? É. Quem não é o incluído, Su? Exatamente. Quem não é o Não, incluído? Tá todo mundo tendo que reaprender de alguma forma. é, Ou se não tudo, alguma coisa, ou mais ou menos, né? É, tá todo mundo passando por um processo de reaprender e aprender, né? e Eu acho. talvez essa divisão que você colocou, divisão não, essa questão da diferença entre o conteúdo e o aprendizado, mais do que nunca é algo que os pais também vão ter a oportunidade de ver, né? Que você Acho que pode ter aquela criança que ela aprende tantas coisas e você pode passar até o conteúdo através de situações que não sejam exatamente ali naquele formato sim, tão né? curricular, vamos dizer assim, não é mesmo? A gente fala assim, os recursos didáticos e as metodologias estão ao nosso favor, e não a gente. E A mercê deles. A gente é, não pode estar à mercê deles, são eles que estão ao nosso favor. os objetos nos servem, não nós servimos a eles, né? E isso vale bastante para o sistema, né? Não é? Sem Assim, dúvida. mas assim, a gente tem algumas pessoas que falam assim, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a gente esquece do óbvio, né? Então, a gente não é escravo do objeto, é o objeto que está ali à nossa disposição. Né? Sim. O que que eu posso fazer com isso e por onde eu posso fazer, né? Então,
quando a gente fala também da questão da educação inclusiva, como que você vê, eu acho que foi a Márcia, ela até ela continuou a questão de como poderíamos, vamos dizer, ferramentalizar esses professores, porque antes, na medida em que você tinha o pessoal que ia para a pedagogia especial, essas pessoas tinham uma formação ali nos aspectos de patologia, nas percepções, né, a patologia sensorial, então a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, a deficiência física, os transtornos maiores, né, as situações aí de aprendizado. Então existia uma base nessa formação. Depois, essa pedagogia acabou não existindo mais, né? E é o que a gente sente mesmo na escola regular e comum, é um completo desconhecimento dos professores, e aí eles ficam nessa divisão. Eu sinto que é muito sofrido para o professor isso, porque ele vê que essa criança ou esse adolescente, né, ou esse jovem tem uma necessidade ali que vai além do que ele nas formas que ele sabe ensinar, mas ele às vezes nem tem a base de como isso acontece, né? Como é que você vê hoje essa possibilidade de formação do professor para que ele saia com uma condição melhor para a educação inclusiva, Dani? Olha, Su, eu vou ser muito sincera. A gente perdeu muito, tá? Falando em pedagogia, a gente perdeu muito com a falta do magistério. Isso é fato, tá? Porque o magistério, o que que a gente aprendia no magistério? Didática, metodologia e estratégia, né? Na faculdade, o que que ficava para a faculdade? Para a faculdade ficava um aprofundamento teórico, um aprofundamento mais científico, tanto é que eu tive aula de estatística, né? Uhum. Eu Eu tive também aula, fiz magistério, é bem isso. né? E assim, no magistério a gente aprendia o como, e na faculdade a gente aprendia o porquê. Se tivesse a junção desses dois, eu acho que seria o ideal. No entanto, o que que aconteceu, né? A gente vê aí que ficou muito sucateado, né? E assim, eu sinceramente eu fico com muita dó dos professores, de Eu verdade. também, Fico muito também. penalizada, principalmente para essa geração de 2000 para cá, É. né? Que foi tolhida dessa formação do magistério, que nos instrumentalizou demais para entender vários processos, certo? Eu sei que tem faculdades, eu sei que tem professores que tentam suprir, eu sei que tem, né? Eu estava, até antes do João nascer, eu estava na faculdade e a gente, de alguma forma, a gente tentava suprir. E tentava Uhum. suprir mesmo. Eu tive coordenadoras da pedagogia, da psicologia, da pós-graduação, que elas falaram assim, olha, vamos tentar, né? Daí a gente trazia algumas ideias para justamente tentar suprir essa necessidade. E uma das intenções de abrir o IP Bela Vista foi realmente também para suprir essas necessidades, né? De Porque capacitação mesmo. Eu não gosto muito desse termo, acho que é mais formação mesmo, né, Dani? é formação constante. Não adianta, a gente que está trabalhando com educação, com aprendizagem, as mudanças são assim muito corridas. E se a Veja só gente essa situação, né, que nós estamos passando. De repente, em 2 meses, entra um aspecto interessante que é o ensino à distância. Quanto se vem discutindo a efetividade do ensino à distância? E de repente não deu tempo de discutir, né? Porque ele está aí, né? Quer dizer, vamos então, encontrar uma maneira, né? Um isso a gente upgrade sem dar chance. como você já tinha até adiantado isso para mim, eu até fiz aqui uma pergunta, eu deixei até uma Ah, pergunta legal. para a gente refletir. Porque assim, a gente tem a metodologia e a gente tem a didática.
Então, eu tenho uma metodologia para aula EAD, eu tenho uma metodologia para o tutorial e eu tenho uma metodologia para aula online, Uhum. né? Não Então, dá assim, para pegar aquele formato da aula presencial e trazer para a aula online. Você não acha que, infelizmente, a gente está assistindo muito disso? então, né? E daí você gera uma expectativa do professor, uma expectativa do pai, uma expectativa da criança, uma frustração do professor, uma frustração do pai e uma frustração da criança, né? Então, assim, como que a gente vai alinhar tudo isso? Porque tinha uma discussão, certo? Tinha-se essa discussão. E aí, como que a gente consegue alinhar tudo isso? Eu acho que está todo mundo aprendendo junto ao mesmo tempo. E, Uhum. e eu já falei, eu acho que eu falei numa alguma outra live, falei, agora não é hora de julgar, Ah, né? sim, concordo. Não pode ter julgamento essa hora, porque Tem as que ter pessoas estão. apoio, né, Dani? É As uma hora de pessoas. apoio, de cada um É, com o seu conhecimento, trabalhar junto, costurar junto para justamente levar eu, essa situação de aprendizado, né? eu adoro esse termo costurar, né? A Mantoan falava muito de um patchwork. Vamos fazer um patchwork, né? Então, assim, a gente tem que ir costurando. E aí, isso daí eu aprendi com uma tia minha que já falecida, né? Ela, olha só, ela lá na década de 60, o que que ela fazia? Né? Essa metodologia dela, tá? Uhum. O que que ela fazia? Ela dava aula para uma terceira série, atualmente o quarto ano. Ela falava assim: não, o professor da tarde dá uma aula sensacional de multiplicação. Eu sei dar aula de multiplicação, mas igual a ele eu não sei, então eu chamo ele para palestrar na minha sala de aula. Olha só. Então, né, é você descer do seu patamar, ter um pouco mais de humildade e falar assim, olha, né, eu preciso de ajuda, ou então, olha, eu estou disponível, mas eu me coloco disponível, mas eu também preciso esperar que o outro dê o passo, Uhum. né? É, Porque assim, eu não vou invadir o espaço do outro, eu me coloco à disposição, né? eu acredito que seja uma professora. Eu não consegui ver porque nisso entraram algumas outras pessoas Ai, que ela fez. Eu não, eu não tô vendo pergunta eu tô, nenhuma, senão eu não consigo raciocinar. não, sou esse papel que vai passando. Que Esse papel é da. ela fez uma colocação que é o seguinte: quais seriam as estratégias, que recursos poderia ser usado neste momento do ensino à distância para esses quadros com deficiência? Aí eu acho que é uma coisa complexa, porque a gente precisaria pensar em cada uma, não, Dani? Porque quando Não, você pensa num espectro autista, quando você é, pensa numa deficiência intelectual, quando você pensa numa questão sensorial, porém, eu acho que dá para algumas coisas a gente canalizar. Será que seria possível assim? sim, a gente até fala, não tem receita pronta e não tem receita pronta, porque cada um é um universo e cada um tem uma necessidade, certo? Mas assim, qual é o seu objetivo para aquele aluno, né? Se você tem um objetivo claro do que você quer atingir com ele, vamos ver quais estratégias que você consegue desenvolver essa habilidade, né? Uhum. E daí, assim, a partir daquele objetivo que você tem, você consegue desenvolver algumas estratégias, alguns instrumentos, que nem eu vou dar eu tenho um aluno que é DI, né? Tem o déficit intelectual e a mãe tá maluca, porque a escola tá mandando conteúdo, Ah, né? agora eu vi, é a Simone. Oi, super. A Simone é coordenadora de Fundamental 2 e Médio de uma escola e Ah, tá. está trabalhando horrores, porque eu sei, porque eu estou vendo acompanhando muito de perto assim, as inúmeras questões, então é ela que fez a pergunta, né? Então, que, que tarefas, ou na realidade, como
que a gente poderia ajudar, né, esses alunos com deficiência. Seria isso, né? Que dicas nós poderíamos dar? Eu acho que poderíamos casar essa pergunta, Dani, com algo que a gente conversou lá semana passada, Sim, nós duas, que eram as questões de lembrar que o aluno tem cérebro, sempre, independente de ter uma deficiência, e que nesta condição de tela, como é, esse aprendizado precisa ser ajustado. Não é precisa. verdade? Sim, e precisa, né? Então, que nem essa mãe me mandou a mensagem, coitada, ela estava desesperada. Eu falei assim, calma, vamos adaptar, né? Uhum. Vamos adaptar. E daí eu oriento, mas esse é um caso, depois a gente tem outro e outro e outro, e acho que o que cabe é avaliar cada caso, né? Vamos ajustar. Ele sabe isso, 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 certo? Então vamos ajustar esse conteúdo para isso, isso e isso. Eu acho que eu consegui pegar o que a professora quer que ele aprenda, né? Uhum. Porque daí também isso vai de feeling, né? A gente já tem aí uma longa estrada. A hora que a gente pega o material do professor, a gente fala assim: ah, não, eu acho que o professor está pensando nisso, né? Vamos, sei lá, vamos jogar assim, adição, subtração, quer que o aluno aprenda esse conteúdo. Então, vamos partir daquilo que o aluno consegue e vamos adequar para uma linguagem que ele consegue e para coisas que o pai, para que os pais tenham em casa, né? Sim, Que os isso é muito importante. Temos que lembrar que todo esse processo está acontecendo em casa agora, né? Ele dentro já não fica só, vamos dizer, já não era só, mas é, vamos dizer, mais na questão e da escola. Mas e aí quando a gente pensa o quanto é exaustivo para sim, quem não tem, que é isso que você colocou lá, né? Que a educação inclusiva agora é para todos, porque para qualquer um de nós que estamos trabalhando à distância, ficamos na tela mais tempo, ou você vai assistir aí uma exatamente. live como agora, ou uma aula, ou que nem eu que faço os atendimentos, o quanto isso realmente consome da nossa função executiva, não? Consome, E consome. aí, quando você pega, eu tenho visto algumas rotinas escolares de pacientes que me assustam. Porque eu Eu penso, também. gente, 7, 8 anos, assim, eu não existe uma condição de função executiva suficiente ainda, né, para aguentar esse brilho da tela. Outra, a gente tem que lembrar que no presencial você tem o olhar periférico. Você está ali, né? Você divide. E na tela, não, eu preciso estar focado. Então, tudo isso é uma adaptação. É, Tem que ser ajustado. E quando a gente pega um quadro que já tem já tinha esse planejamento todo adaptado, sim, é, como que mais a gente pode fazer, não é verdade? Até a é, Márcia colocou é, como é que fica, que ajudas poderíamos dar, né, para aquelas crianças que não estão mais com os apoios extracurriculares. E nós sabemos que isso também é uma realidade. tem. E aí a gente tem várias situações. A gente tem as situações que o pai, que a família, o pai, a mãe assumiu esse apoio porque se faz Sim, necessário, né? Tem crianças que até conseguem fazer o remoto, né? O atendimento online com a gente, e aí a gente consegue caminhar com essa criança. Tem famílias que não estão conseguindo fazer o atendimento remoto, por quê? Porque o pai ou a mãe estão trabalhando online e a gente não tem disponibilidade de aparelhos para todos, né? uhum. Tem a inclusão digital, não? Nós estamos passando por Exatamente. isso. A gente está passando por uma situação também em que, assim, agora vamos pensar numa camada social aí menos favorecida, porque a gente está falando para a classe média, Sim, tá? Né? Então, vamos voltar um pouquinho mais, pôr um pouquinho mais aí ó, na realidade.
a gente tem pais e mães, né? A gente tem famílias que a família já tem uma dificuldade de aprendizagem, Sim. né? E como acolher tudo isso e como fazer com tudo isso, né? Assim, eu sei, tá? Não tô defendendo ninguém, mas a Prefeitura de Jundiaí, a Secretaria de Educação está fazendo um trabalho muito legal, Na tá? medida em que permite exatamente É, há é, uma classe né? mais carente ou com uma condições mais talvez de maior diversidade Sim, social sim, entrar de ter o acesso. Eu tenho é, pacientes que são da rede e tenho e pais que justamente estão trabalhando o dia todo, pai e exato, mãe, e que eu estou achando bem interessante o que eles estão trazendo. Nessa condição de, olha, nós estávamos desesperados, mas está dando para sim, ir sim. ajudando e não ficar nem sem aquela coisa, não está sem nada, tem um material direcionado, mas também não é pegar aquele ensino e simplesmente colocá-lo à distância. É, e aí a gente tem a situação também, porque em consultório também a gente atende uma classe um pouco, um nível de poder aquisitivo um pouco maior, né? E a gente tem, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo clássico. A gente tem, a criança chega no consultório pra gente com TDAH, mas só que daí você vai ver o funcionamento da família ou o funcionamento de alguns pais igual, TDAH igual. E aí, aí você tem que organizar a criança e a família. Você tem que ser a função executiva da família, Sim, né? E assim, a gente tem que pensar nisso também, porque tem uma perda, né? sim, Porque tem que ser até aceitável isso. Eu acho que também temos que flexibilizar e aceitar que é uma situação que vai envolver algumas perdas mesmo. Não, tem que então, ajustar. então, Su, é o que eu estava falando, não cabe julgamento agora, tá todo mundo tentando dar o seu melhor. Até aquela família que tem dificuldade de aprendizagem, ela tem noção de que isso é bom e que isso é importante para o filho, né? E aí a gente Exatamente. volta naquela questão lá atrás. E aí a gente vai trabalhar a aprendizagem, a gente vai se preocupar com a aprendizagem, a gente vai se preocupar com o conteúdo, Uhum. né? Então, eu acho que assim, a aprendizagem ela vai caminhando, né? Mesmo em casa, com os parcos recursos que às vezes a família tem em casa, mas ele caminha, né? Agora, o conteúdo, a gente vai ter uma perda. Isso daí não adianta a gente querer florear pavão, porque vai ter, é real. Vai ter. E a escola no retorno dessas crianças, desses adolescentes, ensino médio, eu acho que o ensino médio até que tá, né, aos trancos e barrancos, até que eles estão tentando. Porque aí entra aquela questão da função executiva também, né? Nós já estamos daí falando do indivíduo que ele já está num nível maturacional, ele já tem uma condição e se espera, não se espera que já tenha autonomia. Olha que Então, assunto importante também, não? Quer dizer, né, a como é que gente. você coloca a criança de 7, 8 anos e fala, filho, agora vai começar a sua aula. Senta aí, fica que às 5 eu venho te buscar. Mamãe, às 2h30, que hora que era o lanche mesmo? 2h30? Tá, duas Né, e meia, trago o lanche. Depois eu às vou 5. fechar a porta do quarto, você fica aí e beleza, né? Não dá. Então, não dá, né? Fora que assim, né? O ensino médio a gente já tem função executiva, metacognição, a gente tem autonomia, né? Autoconceito, ele sabe se eu consigo, se eu não consigo, se eu preciso disso, se eu preciso daquilo. Imagina uma criança de 7 anos, Sim. né? Uma professora, que ela é professora de educação física, que ela fez um Ai, comentário que Jesus, eu a conheço. A Alessandra, ela fez o seguinte comentário: o difícil são as pessoas aceitarem essas perdas. ah, Então, ela é professora de educação física e eu sei bem
o quão desafiante é para um professor de educação física essa situação mesmo. De assim, vai ter aula à distância da educação física. Oi, como assim? Qual é a relevância disso? E aí começam aquelas questões assim, não, é importante. Mas ele vai ficar pulando na frente da tela? Eu fiquei pensando assim, o que eu tenho feito para me mover mais? E eu percebo como passou a ser importante mesmo. Que nem os alongamentos, porque a gente fica ali na tela, aquilo até foi motivo da minha primeira live, a questão de postura. Preciso agora fazer a segunda, para a gente até fazer um balanço, né? 2 meses depois, como é que estamos nessa? Melhores ou piores? E aí eu comecei até a ver lives mesmo de professores de educação física e fica fazendo a aula junto ali. Sim. Então, eu acho que levar esta forma para o aluno é muito importante mesmo, né? Porque ele vai ver que todas as áreas são importantes do aprendizado. Volta naquela questão, aprendizado e conteúdo, né? Ou seja, a escola, o aprendizado, ele precisa ser, vamos dizer, você tem uma totalidade disso, senão você começa a ficar capenga, né? Você precisa de... E assim, eu acho que agora a gente que trabalha nessa interface saúde e educação, eu acho que a gente vai ter um papel fundamental de poder acolher essa angústia dos pais, porque é uma angústia real, é uma angústia, né? Um sentimento real de perda de conteúdo, de perda de socialização. As mães dos meus pequenos que são TEA, elas estão extremamente preocupadas com a socialização, né? Olha só, elas não estão preocupadas tanto com o conteúdo, mas elas estão preocupadas com a socialização, tá? Aí, em contrapartida, eu tenho os alunos com altas habilidades, né? Que também precisam de uma adequação curricular, que também precisam de uma adequação de conteúdo. Então, as mães não estão tão preocupadas com o conteúdo, mas estão preocupadas com outros processos que envolvem, porque assim, eu tenho um com altas habilidades que é TDAH, né? E a gente vinha fazendo um trabalho de função executiva, tá? Né? Aí eu tenho um outro com altas habilidades que tá com fobia, né? E aí por aí a gente caminha. Foi muito legal você colocar as altas habilidades, era a minha próxima questão, porque quando a gente fala de educação inclusiva, vem muito esse pensamento apenas daquele que está na linha, né? Ali. Então, por exemplo, o indivíduo com a deficiência intelectual, o rebaixamento, então o rebaixamento visual, né? Sempre muito voltado a esta condição. E se esquece que nós temos ali alunos que são melhores habilidosos, né? Que têm ali condições e que também necessitam de um olhar diferente e que agora... Quer dizer, como tudo isso vai trabalhar, que é isso que você falou. De repente, ele tem aquilo, mas essa situação dele tá em casa. Você sabe, assim, que eu gosto muito dessa questão das altas habilidades. Eu estudo altas habilidades desde a época que eu atendo na APAE, porque eu ficava com os autistas com altas habilidades, né? Então, assim, o estudo já faz muito tempo. E aí a gente tem, né, algumas crianças, o que elas apresentam? Elas apresentam muita dificuldade escolares, porque elas não gostam de mostrar que elas aprendem muito fácil. Por quê? Porque o grupo rechaça, né? Tem aquela questão de que assim, você é o nerd, ou então porque não vai bem em matemática, então não combina com uma pessoa que tem altas habilidades. E às vezes a pessoa que tem altas habilidades, ela tem altas habilidades em línguas,
ela tem altas habilidades em educação E física, tem os né? sinestésicos, né? Tem os sinestésicos, então a gente, assim, esquece, acha que o auto-habilidoso é um geninho que tira 10 em tudo, E né? que E também aí, não precisa esforço algum, né? Como se o conhecimento ali né? fosse certo e inerente, né? Né? E não é Osmose, isso, né? e não é assim. Quando você Não, pega realmente altos habilidosos, né, você nota que eles têm, porque para você, né, ser um melhor habilidoso, tem que lembrar que não é só a cognição. Você, em geral, exatamente. vai ter toda uma questão dessa maturidade. Então, ele também tem essa questão do estudar. Ele vê, né, o aprendizado de uma outra maneira. Tem uma série de questões mesmo, né? Uma Tem, professora de ensino fundamental, ela colocou assim, que ela pensa muito nisso, na questão de ficar na frente da tela, porque ela fica na frente da tela e o que eles do outro lado estão assimilando, que passa na cabeça dos pais. Será que entender que no momento o conteúdo não é o foco, né? O quanto que realmente isso às vezes precisa dessa palavra como ponte de aproximação eu mesmo, acho, eu, né? Onde esse professor e essa família, né, vai trabalhar, assim, eu acho que dos dois lados, equilibrando essas angústias, porque são angústias. exatamente. Exatamente. Eu acho que a palavra-chave de tudo é o vínculo. Se você tem um Sim, vínculo com essa família, você consegue esse acolhimento, né? O vínculo faz com que você acolha melhor, e você acolhendo melhor, você consegue passar um pouco mais de segurança, você consegue explicar para essa família, né, esse peso e medida, né, da exatamente. aprendizagem do conteúdo, conteúdo, aprendizagem, né? Você consegue até diversificar as formas com que você vai. Não, então vamos mais devagar, né? Uhum. Então vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali. Eu fico um pouco preocupada de dar algumas receitas, porque assim, pode ser que dê certo e pode ser que você tenha que voltar atrás, né? E vai ser fato, é fato que em algum momento a gente vai ter que voltar atrás, Sim. né? Mas eu acho que o mais importante agora é essa questão do vínculo e desse acolhimento, né? Tanto para os professores quanto para os pais e as Sim. crianças. Porque o que eu tenho, às vezes eu vejo também, Dani, não sei se você aí com os seus pacientes, com contato com outros pais, amigos, né, é que parece que às vezes os pais estão se sentindo eles à prova. Como se eles fossem, né? Olha, nossa, se meu filho não for bem na avaliação que a professora mandar, quer dizer, sou eu que fui um pai incompetente. E não é Exatamente. por aí, né? É, Assim, é, tem inúmeras situações é. que você tem ali Aí a mãe que tem 3 filhos, cada um numa fase, quer dizer, é enlouquecedor, né? Aí, de novo, a gente volta a falar de julgamento. Acho que agora não cabe julgamento, né? Então, assim, e essa percepção que a gente tem que ter, né? Porque isso é uma percepção de si, né? Que eu consigo ir até aqui. Além disso, eu não consigo ir. E eu vou ser avaliada se eu for até aqui, se eu for até aqui ou se eu for até aqui. A gente vai ser, porque a gente é Faz parte da vida. todo momento, né? Não necessariamente uma avaliação estandartizada ali, Isso. mas a gente é avaliada a todo momento. Então, aí a gente vai entrar numa questão do que a gente está formando. A gente está formando uma personalidade forte que dá conta desse tranco, porque é um tranco, Uhum. Sim. né? Ou a gente está deixando essas famílias e essas crianças mais enfraquecidas. Dani, olha só, são 16h53. Como o tempo É, passa, né? tô vendo, ó, Eu gostaria que, olha, do que diga. você me perguntou, do que a gente tinha tratado, a gente só falou, acho que de uma ou de duas coisas, Su.
Mais ou menos, porque abordamos a questão da mudança da terminologia, né? Eu faço tudo bonitinho escrito, né? A gente estuda. A cada 50 minutos de live tem 5 horas de estudo. Nossa, ninguém imagina, né? Não é? Outro dia, numa outra que eu fiz, a pessoa, nossa, que legal, né? E é legal que você fala de espontâneo. Oi! Aí fica a dica de comunicação. Falar de espontâneo não significa que você não estudou. Tá aí dando 26 segundos para a gente terminar. E o que eu então queria que você deixasse aí nesses 20 segundos são quais são os pilares, bem rapidinho, em palavras, pilares da educação inclusiva, para a gente fechar, Dani, que vai cair. Ai, meu Deus do céu, os pilares é pertencimento, acolhimento e vínculo.